gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, gente! Vamos aqui a mais uma aula de Química. A nossa aula de hoje é sobre evolução da teoria atômica. Claro que é um conteúdo bastante extenso, né? É importante que você dê uma lida aí no livro, né? Dê uma pesquisada sobre, é uma questão histórica muito legal, muito importante. Mas vou tentar ser breve aqui para dar uma situada a vocês, tá? Então, aqui na teoria atômica, eu coloquei alguns dos principais cientistas. Claro que não tem aqui os atuais, né? Mas aqui eu tenho Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ainda tem o Summerfield, tem o Schrödinger, que são os atuais, tá? Mas vamos aqui um pouquinho. Aqui, com relação aos objetivos, é mais questão histórica, tá? A gente vai passar. E aqui a parte dos filósofos gregos também, né, com a ideia de matéria, até porque foram coisas que a gente viu em aulas anteriores, mas aqui com um foco um pouquinho do que seria constituída a matéria, o que eles acreditavam, né? Eles acreditavam na teoria dos 4 elementos, né, que era água, ar, fogo e terra, e a junção ou combinação de alguns desses elementos formariam os intermediários, né, que era o quente, o frio, o seco e o úmido. Claro que hoje em dia a gente sabe que a questão da matéria vai muito além disso. Então, aqui, né, ainda nos filósofos gregos, e para ter uma base, né, relacionada à primeira teoria atômica, eu tenho no caso Leucipo e Demócrito, né, que eles acreditavam em partículas indivisíveis, que eram denominadas de átomos. E o que seria esse átomo na ideia de Demócrito? A viria de não, né, e tomo ou tomos divisível. Então, o átomo era uma partícula indivisível, e aqui, pelo que está sendo mostrado na figura, é como o exemplo dessa pedra que está sendo quebrada de tal forma que ele não conseguiu mais dividir. Então, ele conseguiu essa partícula minúscula, né, que ele denominou de átomo. Claro que hoje em dia, né, e por questão histórica, essa nomenclatura ela permaneceu para a ideia de uma partícula minúscula, mas hoje em dia a questão do átomo, o átomo é sim divisível, tá? E a gente vai ver lá na frente. Aqui, falando sobre o primeiro modelo atômico de Dalton, né? Realmente, no modelo atômico de Dalton, ele pegou essa ideia aí, né, de Demócrito, onde ele acreditava que a matéria era sim constituída por essas minúsculas partículas indivisíveis, inalteradas, que ele chamou de átomo. E tudo isso que está aqui são os postulados de Dalton, ou seja, são as ideias que ele acreditava e que ele defendia como teoria, né? Então, eu tenho essas aí, tem essas outras, mas como que ficou conhecido esse modelo atômico de Dalton? O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo bola de bilhar, ou seja, aquelas bolas de sinuca, né? Foi uma representação que ele encontrou para denominar aí o seu modelo atômico, como que ficou conhecido. Isso aqui a gente está passando porque nós já vimos em aulas anteriores, leis ponderais, as leis volumétricas de Gay-Lussac, né? Esse conceito de molécula lá da hipótese de Avogadro, né? Que o nosso foco mesmo é teoria atômica. E depois do modelo de Dalton tem o segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson, né? No modelo de Thomson aqui foi com a descoberta do elétron. Elétron seria uma partícula menor que o átomo, né, e desconstruir um pouco a questão da teoria de Dalton. Então, o que seria esse elétron? O elétron é uma partícula de carga negativa, né, e a descoberta dessa partícula foi justamente com a utilização dessa ampola, que eu tinha esse gás, né, a uma baixa pressão, um gás rarefeito, que ao lançar uma descarga elétrica aqui dentro, ele lançou esse feixe luminoso, e esse feixe luminoso ele se direcionava em relação à placa positiva. Ou seja, se eu tenho algo que está indo em direção à placa positiva, só pode ser de carga contrária, já que os opostos, as cargas opostas, elas se atraem, né? E as cargas iguais, elas se repelem. Aí, dentro desse feixe aqui, tinha uma parte que ia para positiva, né? Que no caso são os elétrons,
e tinha parte delas que não iam para a parte positiva, iam para a parte negativa, né? Então não existiria só a questão do elétron aí em jogo. A questão do elétron foi pela descoberta de Thomson, né? O modelo atômico dele ficou conhecido como modelo pudim de passas, onde o pudim representaria o átomo e, no caso, essas passas incrustadas no pudim seriam os elétrons, né, de carga negativa. Aqui ainda dentro, né, da ampola de Crookes, né, que Thomson tinha adaptado, Eugen Goldstein também adaptou essa ampola para verificar e identificar aquele outro feixe que estava indo em direção às cargas negativas, né? Para justamente vir aqui a descoberta da minha nova subpartícula, que seria o próton. Né? E esse P de próton você pode relacionar com a carga positiva. Né? Então, agora, dentro do meu átomo, eu teria não só o átomo em si, mas eu teria os elétrons e teria os prótons. E de acordo com isso, eu tenho a minha terceira teoria atômica, que é o modelo atômico de Rutherford, que é a descoberta da radioatividade. Como que aconteceu isso? No modelo atômico de Rutherford, eu tenho esse exemplozinho aqui, ó, onde ele pegou uma fina lâmina de ouro, colocou aqui o elemento polônio, que é um elemento altamente radioativo, que emite radiação nas ondas alfa. Essas ondas alfa aqui é de carga positiva. E na hora que essas ondas elas colidiam diretamente com o núcleo do átomo, ou elas repeliam, ou se fosse na lateral, elas sofriam um leve desvio. Então pensa comigo, ó. Se a carga dessa radiação alfa é positiva, está se chocando diretamente com o núcleo e está voltando, é porque lá tem uma carga igual, porque as cargas iguais elas se repelem. Então, o que Rutherford fez? Ele pegou e adaptou o modelo atômico de Thomson e agora o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo do sistema solar, onde lá no núcleo eu teria essa carga positiva, e aqui é um modelo que eu já coloquei mais completo, tá? A carga positiva, tem a outra subpartícula que vai ser descoberta lá na frente, que é a questão do nêutron, né, que é uma partícula sem carga, e ao redor desse núcleo eu teria a eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons, né? Então isso daqui, esse modelo atômico, lembra um pouco o modelo do sistema solar. Logo em seguida, depois de Rutherford, eu tenho aqui o modelo atômico de Bohr. E no modelo atômico de Bohr, ele ficou se perguntando por que o elétron saía lá da eletrosfera e se juntava com o núcleo, já que lá no núcleo tinha a carga positiva. Então, para tentar explicar isso, ele criou um modelo, né, de camadas ou níveis de energia. Essas camadas vai desde a camada 1 até a camada 7, que nós relacionamos com o alfabeto começando da camada K, aí vai K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, cada uma comporta uma quantidade máxima de elétrons, pode ter menos, né, dependendo do átomo, só não pode ter mais do que isso. Frisando aqui uma leve atualização para essa camada Q, que ela comporta mais de 2, tá? Ela comporta até 8 elétrons. Então, no modelo atômico de Bohr, ele fala que eu tenho o elétron circundando, né, ou circulando cada um na sua camada. E o que é que acontece no modelo atômico de Bohr? Esse átomo, ao receber energia, o que é que acontece com o elétron? O elétron ele sai da sua camada de origem e dá um salto para uma camada mais externa, só que essa energia não é dele, né? Então, ao ganhar essa energia e dar um salto, ele precisa voltar para a sua camada de origem. E ao voltar para a sua camada de origem, ele libera essa energia como um fóton, ou seja, um feixe luminoso. O modelo atômico de Bohr ele pode ser visualizado muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com aqueles objetos que brilham no escuro. Né? Para ele brilhar no escuro, você precisa colocar a luz, ele próximo à luz, e quando você leva ele para um local com ausência de luz, ele começa a emitir aquela coloração, aquela luz que você consegue visualizar. Então, isso está relacionado ao modelo de Bohr. Summerfield é um dos mais atuais, né, onde ele fala não só naquela característica de Bohr que utilizava aqui como camadas, né, ou os níveis de energia, que eram maiores,
mas ele fala aqui na questão das subcamadas ou subníveis, que é o S, o P, o D e o F. E esses subníveis, eles comportam também quantidades máximas de elétrons. Esses subníveis são representados por essas órbitas elípticas e cada um comportando as respectivas quantidades de elétrons. O S vai até 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14 elétrons. Aqui a gente vai passar um pouquinho, né, do princípio da dualidade do elétron, né, como partícula-onda, e princípio da incerteza de Heisenberg, que não pode determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron, porque até o instrumento que ele utilizaria para visualizar isso iria interferir, né? E aqui nós temos, por fim, o modelo de Schrödinger, né, que é o modelo atômico atual, onde ele desmistifica essa questão assim de tudo bonitinho no seu lugar, exatamente como a gente está vendo no modelo atômico, como seria na realidade. Que é o núcleo você vendo naquela determinada posição e os elétrons onde eles estariam. No caso, aqui no modelo atômico atual, é uma ideia que você tem. Não de, por exemplo, cada um está naquele determinado local, mas sim de eu saber a probabilidade de onde eu irei encontrá-los. Ou seja, no núcleo, eu sei que eu irei encontrar os prótons e os nêutrons e ao redor deles, né, como uma nuvem eletrônica, ou seja, seria a maior probabilidade de se encontrar os elétrons. Aqui é só uma representação que ele tem para os subníveis, né, o S, P, D e F, que ele chama de orbitais, que é onde se encontrariam os elétrons. Aqui Chadwick fala um pouquinho da descoberta do nêutron, né, que ele serve justamente para contrabalancear essas cargas aí. E aqui eu tenho uma linha do tempo falando desde a teoria dos 4 elementos, né, até a questão de teorias atômicas, que vai aqui em Dalton, né, Thomson, aqui Rutherford, Bohr, Summerfield e o Schrödinger, que é a teoria do orbital molecular, que é o modelo atômico mais atual. Como eu disse para vocês, esse é um conteúdo que você precisa dar uma lida, que é uma questão muito histórica, né, para você entender o conceito de matéria, essa evolução atômica. E aqui uma frase que eu gosto bastante, que é: não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história. Então, quanto mais você souber da história, né, da química, mais você vai se sair bem com relação a essa parte desse conteúdo de teoria atômica, tá? Espero que tenha ficado alguma coisa. Beijo, muito obrigada e até a nossa próxima aula. GWA em ação.